Vamos lá, bom dia a todos. Obrigado pela presença. Queria dizer uma primeira coisa antes de entrar no assunto propriamente dito, é valorizar uma atitude tanto dele, que eu sei do caso do Ivo também, de profissionais da CEF que procuram fazer cursos, e no caso dos dois, optaram por curso de especialização, que é um curso longo, né, que precisa de um investimento pessoal muito grande. Né? Mas acho que qualquer curso é importante. Eu estava conversando outro dia com a Gabriela, eu não entendi, agora eu não devia ter perguntado se ela também fez um curso enquanto ela já era daqui, ou um curso antes de passar a fazer. Não era, isso. Mas não importa, né? Estudar é sempre importante. Então, sempre vão ter o meu apoio aqueles que quiserem fazer cursos como esse. Né? Então, parabenizar o Arthur e o Ivo, né, que acabou de defender também. O Ivo é mais discreto aí na coisa. Se bem que o Arthur também não queria. Ele foi me orientando. Por coincidência total. Quando ele me viu aqui, assustou, falou, nossa, veio atrás de mim por causa da monografia. Eu falei, não. E os dois tiveram também a sabedoria, vamos dizer assim, de escolher como tema de pesquisa problemas da própria CEF, o que é muito bacana. Então, isso é muito bom e toda a força. E aí, desde que eu tomei contato com o trabalho do Arthur, eu falei, Arthur, você já divulgou para a equipe da CEF? Não, o que eu estudei é avançado, vamos lá, vai. Pois não. E mas tem que apresentar, até porque na hora que você vê a modo que ele fez o método de trabalho, ele conversou com muitos daqui, né, para poder fazer o trabalho. Então essa devolutiva é muito importante. Né? Então o primeiro objetivo é esse, né, ele prestar contas e ele contar o que ele está propondo. Né? Para alguns ele contou, talvez já em petit comité, mas aqui expor. Outra coisa que eu queria dizer, o fato da gente estar aqui não quer dizer que amanhã nós vamos implantar a BIM na CEF. Eu acho que tem uma série de dificuldades internas que não nos permite, de imediato, fazer isso. Mas o importante é assim, esse evento, acho que dispara uma série de outros que vão nos levar num horizonte de tempo que a gente precisa pactuar, todos nós aqui, dessa forma diferente de trabalho. É uma maneira inexorável, a gente vai ter que caminhar para isso. Ela é importante para projeto, evidentemente, mas ela é, sobretudo, importante, que vem depois do projeto, e aí eu quero dizer especificamente usar de forma adequada a base de informações para cadastro, para gestão do campus, para a operação dos edifícios que vem depois, parte toda de manutenção, enfim, as informações eletrônicas fazem parte hoje da vida, né, dos edifícios, das infraestruturas em geral. Então, para a universidade é estratégico, é um assunto essencial. Eu acho que esse evento também, pelo menos assim, temos, fora a iniciativa da pesquisa em si, que remonta aí vários meses atrás, mais de ano mesmo, mas aqui na CEF, até onde eu entendi, é a primeira vez que esse tema entra de maneira formal, aqui compartilhada, enfim, por isso eu acho que ele é muito importante. E a partir disso a gente vai ter que montar um grupo para refletir mais sobre isso, e estabelecer um plano, ir com calma, porque eu acho que tem muitas outras coisas para serem feitas, mas a gente começar a trilhar esse caminho para a gente chegar. Enfim, vamos lá, vamos ver o trabalho dele. Agradeço, então, também o Arthur por estar aqui compartilhando. Obrigado, professor. Obrigado a todos que vieram. Eu não imaginei fazer palestra, não. É mais para ser uma conversa. Lembrado que foi o trabalho ao longo desse tempo. Eu estava lembrando que quando eu entrevistei vocês, não sei quem lembra, foi em 2015. 2015 não, não, foi mais recente, foi 2017, ano passado, né? Que eu comecei, quando eu estava começando a fazer a monografia, e esse não é o tema, esse que está escrito na tela não é o título da monografia, é um pouco diferente.
porque eu não vou apresentar aqui uma defesa, eu não vou reproduzir a defesa do tema, eu vou mostrar para vocês algumas coisas que a gente precisa considerar para fazer o processo de implantação da BIM. Então, o título está um pouquinho alterado para essas considerações sobre a implantação da modelagem da informação aqui na CEF. Meu orientador foi o Silvio Melhado, o professor conhece, alguns de vocês conhecem. A área dele é gestão de projetos na construção civil. Ele coordena um curso lá na Polintegra, que é um curso voltado à gestão de empreendimentos, com foco na construção civil. E lá tem vários cursos voltados para essa área. Eles sempre enfatizam isso que o professor falou, essa ideia de nós irmos até usar a infraestrutura da universidade para buscarmos conhecimento, desenvolvermos conhecimento e trazer de volta aqui para o trabalho. Bom, direto ao assunto. Vou começar pela pergunta mais importante do trabalho, o que é BIM? Todo mundo tem a mesma definição do que é BIM? Será? Não? A sigla em si, ela remete a um dizer bem óbvio, bem direto, assim, que é modelagem da informação da construção. Building Information Modeling. E já hoje começa a sofrer um pouco de dificuldade nesse entendimento do que é construção. Em inglês, building, se entende construção edifício, né? Mas as tecnologias que avançaram, os softwares, né, as soluções que foram desenvolvidas para BIM extrapolam o universo da construção como edifício. Então, existem programas, soluções voltadas para infraestrutura viária, infraestrutura drenagem elétrica, coisas que estão fora da edificação, mas que conversam, né? Se monta uma base de dados unificada e essas coisas conversam entre si. Aí eu queria perguntar, talvez, para vocês, se vocês quiserem contribuir comigo aqui. Alguém quer falar o que entende de BIM? O que se entende por BIM, o que se pode fazer com BIM. Né? Porque a gente vai começar um processo de mudança de paradigma na forma de pensar os empreendimentos. Então, a gente vai mudar o paradigma na forma de planejar, na forma de projetar, na forma de construir, na forma de operar e na forma de se desfazer dos empreendimentos. Né? O ciclo de vida da edificação tem começo, meio e fim. Começa, e eu acho que o importante aqui é que a CEF ela é muito fundamental nesses primeiros passos da construção, que é o planejamento, o projeto e a construção. A operação cabe às unidades da USP. Né? E é a maior parte do tempo. A gente não fica com a edificação. E a BIM, ela é muito mais útil para quem não está nem projetando e nem construindo. Aí vem aquelas perguntinhas, vale a pena? É uma tecnologia cara, um processo cara? Ela é difícil de implantar? Eu acho que sim. Eu acho que a bibliografia que existe a respeito do assunto já deu conta de provar que as vantagens que o processo traz valem a pena. E uma coisa interessante é que fica claro que quem vai atrás desses novos paradigmas não são nem os projetistas e nem os construtores. Quem vai atrás desses paradigmas são os clientes, são os empreendedores, os incorporadores e os operadores, porque eles veem muita vantagem no resultado que se tem, né, que é o modelo. E eles que estão puxando a mudança de paradigma no mercado, lá fora. Né? Aqui na USP, hoje, as unidades não têm essa visão. Né? Não tem essa visão do empreendedor que precisa fazer uma construção eficiente,
que precisa fazer uma construção racionalizada, que precisa fazer uma construção com um melhor gerenciamento durante a fase de operação. Então, acho que aí, nesse sentido, a CEF tem um papel mais estratégico, que é de enxergar que esses benefícios existem a longo prazo e de ir atrás de trazer esse benefício para a universidade. Agora, a gente precisa convencer, precisaria convencer a universidade de que isso é uma coisa que vale a pena. Eu acho que o professor já tem participado de algumas conversas onde isso ficou mais explícito. Se é uma tecnologia cara, aí é uma questão de ir observar retorno sobre investimento ou, como o professor Toledo disse na outra reunião, retorno sobre economias. Que sim, ela é teoricamente cara, mas o retorno é muito alto. Então você tem que investir em softwares, você tem que investir em equipamentos, você tem que investir em treinamento, você tem que investir pesadamente em treinamento. Porque sem treinamento, é como você ter um avião sem um piloto, não funciona. Então, sim, a implantação pode sair caro, mas o retorno é alto. E é difícil. Essa pergunta é interessante porque muitas pessoas têm um bloqueio para pensar na dificuldade de aprender um software. Que é talvez a parte menos importante do processo todo. Eu já vi umas reportagens onde algumas pessoas dizem que a BIM, os softwares BIM, no caso dos projetistas, que é quem deu a entrevista, eles são muito bons porque eles dão ênfase ao conhecimento técnico que as pessoas têm e menos no conhecimento de operação do software. Quer dizer que você precisa saber mais sobre arquitetura, você precisa saber mais sobre engenharia do que sobre o software que você está usando. Então, por exemplo, no CAD hoje, a gente sempre está conversando lá na CEF porque sempre aparece algum comando de CAD que as pessoas não sabem e eu gosto de ir lá ajudar pela minha experiência pessoal, mas isso me deixa bom em CAD, isso não me deixa bom em arquitetura. Eu não sei se eu sou um bom arquiteto ou não, eu gosto sempre de tentar melhorar as minhas capacidades sobre arquitetura, mas o CAD ele é uma ferramenta que não é, de forma nenhuma, voltado para a arquitetura. Ele é um software desenvolvido para a indústria de engenharia de modo geral, ele é abstrato, e nós usamos ele para arquitetura. Ele foi implantado antes da BIM, não porque a BIM é posterior ao CAD, mas porque a computação não aguentava, não dava conta de oferecer a BIM. Então você tem grupos de estudo, registros de grupos de estudo sobre computação integrada, a construção civil, só que a tecnologia precisou se desenvolver primeiro para conseguir dar conta de dar esse retorno para os projetistas. E agora a gente está vivendo esse momento. Então, celulares que nós temos hoje são muito mais potentes do que os computadores que as pessoas tinham nos anos 80. Então, ficou claro que agora a gente tem como fazer isso. Então, essa questão da habilidade técnica que o software dá, por exemplo, quando você coloca uma informação no software BIM, você está colocando seu conhecimento lá, você não está colocando uma linha, um círculo, você está realmente pensando na lógica construtiva do edifício ou das infraestruturas, tal. Então isso valoriza o conhecimento que nós temos como técnicos e não valoriza o conhecimento que nós temos como operar a máquina. E eu acho importante perceber essa diferença porque conforme a gente vai se aprofundando no software e conforme os softwares vão se aprimorando, isso fica mais evidente. Bom, então resumindo, o que se diz muito sobre a BIM é a capacidade de reduzir erros e omissões, porque você não tem como dar aquela engambelada ali no modelo, Você tem que colocar a informação e essa informação está ali agregada, ela não está descolada do modelo. Então, se você precisa mudar uma informação,
O exemplo mais claro, eu vou mostrar depois umas imagens. Eu vou mudar uma parede, vou excluir uma parede, vou aumentar, vou diminuir uma sala. Todas essas informações, o efeito em cadeia que isso leva quando você altera o modelo é simultâneo. Você não tem aquela questão chata do retrabalho de ter que ficar mudando o corte, porque você mudou a planta, e depois você tem que mudar a fachada, não sei o quê. Não é esse o problema que está colocado quando você tem que trabalhar numa modelagem. Supostamente isso é um problema resolvido nos softwares paramétricos, né? Então nós temos um aumento na precisão das informações, nós temos uma maior produtividade. Isso não sou eu que estou falando, né? Óbvio. É a literatura acadêmica a respeito do assunto. E o mais importante é que nós temos melhores ferramentas para a operação. E é por isso que os clientes são as pessoas que estão puxando a implantação da BIM no mundo inteiro. Claro que fora do Brasil, agora o Brasil tem uma lei, né, nacional que está preparando o caminho, preparando o terreno para a implantação da BIM, né, que vai obrigar, né, o objetivo dela no futuro é obrigar que todos os empreendimentos sejam feitos em BIM, os empreendimentos do governo federal, essa lei vale. Mas se você pegar um setor como o Exército, por exemplo, já está nessa há um tempo. Aqui em São Paulo, se eu não me engano, o metrô está passando pelo processo de implantação. Tem um colega lá da Poli, que é o Ivo Mainardi, que defendeu também um mestrado. O mestrado dele é um mestrado profissional a respeito da implantação da BIM no metrô. Então, aos poucos, né, essa se torna uma realidade cada vez mais próxima da gente. Agora eu vou mostrar para vocês uma captura de tela de um projeto que eu estava fazendo aqui na CEF mesmo. Né? Esse é um exemplo de como funciona um software BIM. Esse é um software de autoria. É um software que é o Revit. A gente tem acesso ao Revit porque ele é uma Autodesk, tem uma parceria com a USP, então quem é aluno USP tem acesso ao programa. E eu, como fui aluno, acabei de me formar na especialização, ainda sou aluno, então a gente tem acesso aos softwares, a gente pode testar. Esse projeto ele é um modelo de uma obra do 6º andar, aqui, que a gente tinha no bloco K, uma obra que seria super simples de fazer, uma obra para 90 dias, e que há anos não sai, porque não por falta de projeto, o projeto foi feito relativamente rápido, é um projeto super simples, mas as construtoras tiveram muitos problemas na hora de executar um contrato que seria uma bobagem assim, de se fazer. Mas aqui para destacar, essa tela eu tirei simultânea no meu computador lá em cima. E eu dividi lá a tela do programa em 4. E ela serve para mostrar a simultaneidade das informações nesses softwares de modelagem. Então, na esquerda, acima, a gente tem a visualização tridimensional. Aqui na direita, acima, um corte passando pelos sanitários. Embaixo, a planta do trecho. E à esquerda, a parte que eu acho que é mais interessante, que é uma tabela de portas do empreendimento. As portas que ainda precisavam ser construídas, porque a gente estava fazendo um levantamento dos itens que faltavam para a construção do prédio, da obra. Né? E aí eu acho interessante perceber que a simultaneidade ela não é uma novidade, porque você pode meio que fazer isso no CAD se você usar as ferramentas certas. Só que o CAD ele não ajuda tanto a fazer dessa forma, porque a gente desenha no 2D, a gente não faz um modelo 3D no CAD. As ferramentas de 3D no CAD, elas requerem um esforço, elas requerem um duplo grau de abstração, porque você precisa abstrair da abstração do projeto de arquitetura, você precisa da abstração da manipulação do software, então as pessoas acabam se confundindo, você tem que lembrar como funciona a ferramenta. Os softwares BIM, eles já estão programados para isso, eles são para construção civil.
né? Então, existem as ferramentas de níveis, existem as ferramentas de corte, existem as ferramentas para construção de lajes, paredes. E as informações que a gente coloca nesse software são coisas do tipo traço da areia, que material que é concreto, o contrapiso é o que é cimento, o acabamento do piso é manta vinílica. Então, é aí que está o pulo. É por isso que é importante ver aquele quadro aqui embaixo. Porque aqui estão as informações, é onde entra o I do modelo. Porque assim, eu tenho lá a porta, eu tenho o nome da porta, a dimensão dela. Aqui é uma tabela simplificada, mas você pode ir agregando outras informações que não estão escondidas. Você pode agregar valores, né, para montar. Como? A quantificação é o item mais direto, né? Você contar quantas. Aqui nesse caso é um caso simples, né? São portas. Mas se você quiser fazer uma contagem, por exemplo, de volume de concreto, né, que vai numa obra, volume de aço, volume de metragens quadradas de acabamento, de pintura, é para isso que está esses softwares aí, é para otimizar o trabalho nesse sentido. Então, eu acho importante dar mais importância para esse quadrinho da tabela do que para os outros. Porque apesar de não ser a prática comum, os outros a gente meio que dava para fazer no CAD. Aquela tabela ali é mais complicado de fazer. O BIM não é 3D. Quer dizer, ele é necessariamente tridimensional, mas isso não quer dizer que o I do BIM, né, a informação, é que importa, porque você está agregando em um modelo todas as informações do empreendimento. Então, quais são as ferramentas que nós usamos para projetar hoje, ainda hoje? Você faz um corte, aí um outro documento, outro arquivo, é uma planta, aí um outro arquivo, é uma fachada, e você vai multiplicando a quantidade de arquivos, aí um outro arquivo é o memorial, um outro arquivo é a planilha, um outro arquivo é a especificação, um outro arquivo é o manual do equipamento de ar-condicionado, um outro arquivo é o site do fabricante. E a ideia da BIM, talvez ela não complete isso totalmente 100%, mas a ideia é isso ser uma coisa só. Você ter um modelo que concentra as informações do empreendimento. Esse modelo vai ser manipulado pelos diversos agentes ao longo do ciclo de vida do empreendimento. Então, vou recapitular essas coisas que eu falei aqui, né? Pode diferente da relação, o que tem de diferente em relação da BIM ao CAD. Então, são as ferramentas pensadas para construção civil, foi isso que eu falei, né? De parede, porta, janela, está lá no software. Esses objetos possuem relações semânticas. Tirando a parte artística, né, de eu querer colocar uma janela no teto, janela no teto é uma porta no teto, o CAD deixa eu pôr uma porta no teto. Porque ele é um software de desenho, eu posso fazer o que eu quiser. Né? Um artista talvez faça isso, né? Uma instalação, você vai lá numa Bienal, você vê uma porta no teto, mas o CAD não, o CAD sabe, os softwares BIM sabem que as portas têm que estar hospedadas numa parede, não pode ser diferente. Assim como nós pensamos na hora de projetar. Então, essas relações semânticas é isso. Os objetos sabem o comportamento que é esperado deles e eles têm relações entre si. A existência de outros elementos afeta o comportamento dos objetos. Então, você sabe que se você não tiver uma laje e uma parede, você não consegue ter uma porta. As informações são vinculadas aos objetos, então é o que eu quis destacar com a tabela. Então, as informações de custo, as informações de composição, as informações de fabricante, elas estão agregadas ao objeto que está no modelo. E isso pode ser usado de forma diferente pelos diferentes agentes e pode ser agregado ao objeto em momentos diferentes. Não é porque eu estou lá projetando um estudo preliminar que eu preciso colocar que a porta é de alumínio pintado de pintura eletrostática branca. Não, você começa com
um grau de informação pequeno, a partir de elementos mais genéricos, e você vai aprimorando o modelo. Porque senão fica um negócio meio assombroso. Você fala, putz, eu já vou ter que começar o projeto no nível do executivo. Né? Não é. Você começa da mesma forma que você pensa o projeto hoje. Que é isso, o modelo é alimentado por todo o ciclo de vida do empreendimento e é usado por diferentes softwares. O cara que vai fazer a gestão da edificação não vai usar o Revit. Ele vai usar outros tipos de programa. O cara que vai projetar a infraestrutura do campus também não vai usar o Revit. Ele vai usar um InfraWorks ou um Civil 3D, alguma coisa assim. Tem gente, um gestor de empreendimentos, às vezes nem acessa o modelo diretamente, ele acessa as planilhas, que é o COBE. É um formato específico para acessar informações dos elementos que ele nem vê a planta, não vê nem planta, não vê nem, mas aquelas informações que estão lá estão vindo do modelo. Bom, aí o meu trabalho entrou no escopo do que é a USP, para tentar entender por que a BIM era importante de ser pensada na CEF, e não deu para ficar na CEF. Depois que você começa a ver todas essas multifacetas da tecnologia, você percebe que você tem que... Não serve muito fazer só para o CEF. É uma coisa que tem que ser pensada para a USP, e tem coisas que são feitas da CEF e tem coisas que são feitas nas unidades. Então, as unidades, por exemplo, precisam de ter pessoas capacitadas para utilizar essa tecnologia. E aí que entrou também o questionário que eu fiz com vocês. Deixa eu resgatar ele aqui para a gente poder falar do que a gente pensava que era BIM. Porque quando eu comecei a fazer a monografia, a especialização, eu também não... Eu tinha uma visão mais limitada do que era. Só para resgatar aqui. Foram 24 pessoas que responderam a minha pergunta. Está guardadinho lá. Fiz tentei pegar um recorte do que era o corpo técnico, principalmente da CEF, eu não fui tanto no corpo administrativo. Depois eu posso compartilhar isso com vocês para vocês verem detalhes, se vocês tiverem alguma dúvida. A maior parte dos entrevistados era técnico, tinha alguns chefes, um pouco da área administrativa, as áreas de atuação, bastante gente trabalhando com projeto, a maior parte com arquitetura. Esse aqui o funcionário podia responder mais de uma, Por exemplo, eu trabalho com arquitetura, com planejamento, projeto. O que é interessante é que o grau de escolaridade da CEF é bastante alto. Não só as pessoas têm o curso superior, mas tem outras formações complementares, tem especialização, tem uma formação em outra área também. Então, do ponto de vista da escolaridade, a gente está muito bem. Tem 14 pós-graduandos aqui, em alguma coisa, mestres, especialistas. Metade, mais da metade, 58%. Tempo de serviço na CEF, acho que a partir de 2013 entrou uma galera nova, um pouco antes também, então tem uma representação boa de pessoas jovens e uma distribuição mais linear de pessoas com mais tempo de casa. Aí eu perguntei para vocês como vocês avaliavam o desempenho da CEF em relação aos atendimentos. Alguma parte achou que nosso desempenho era insatisfatório, outra satisfatório. Isso tudo é relativo, Você pode relativizar essas respostas do que significam as coisas. Se, por exemplo, se eu isolo isso, a qualidade em relação ao prazo, dá quase que o contrário, A qualidade é boa e o prazo é ruim. As duas coisas
se conversam, assim, tipo, se eu atender fora do prazo, tá bom. Tinha uma dificuldade de saber se a CEF fazia o que devia fazer, né, uma definição do escopo de trabalho. Isso é impressão das pessoas, né, não quer dizer que não tem um documento que diga o que é a CEF, ou o que ela tem que fazer, mas às vezes as pessoas internamente têm essa dificuldade de saber se o que ela está fazendo realmente devia estar sendo feito. Essa parte do fluxograma aqui eu vou falar depois na apresentação, eu vou pular. A gente falou sobre modelo, né, na conversa com as pessoas. Algumas pessoas gostavam mais de falar sobre a pergunta, né, será que esse modelo de trabalho da CEF é bom ou não? Tinha gente que falava não e não falava nada, tinha gente que falava sim e não falava nada, e tinha pessoas que comentavam, gostavam de explicar por que pensavam de determinada forma. Mas, de modo geral, as pessoas achavam que o CEF não trabalhava de um jeito muito eficiente. A quantidade de funcionários, praticamente unânime, dizer que a gente tem um problema de quadro de funcionários. Bom, depois eu posso compartilhar com vocês aqui, porque é um formulário meio extenso. E aí a última pergunta era se vocês achavam que a BIM ia ser implantada um dia ou não. E a grande maioria disse que sim, entre 5 e 20 anos. É um prazo meio elástico, né? 5 a 20 anos. Mas vocês acreditavam que isso ia acontecer, né? Então isso que a gente está começando a fazer agora, que eu perguntei para vocês um ano atrás, está começando a acontecer. Então vamos em frente. Se ela vai ser o padrão de mercado, exatamente. E a gente não vai poder fugir do padrão, né? A gente hoje a gente não trabalha com prancheta, porque o padrão do mercado lá fora não é esse. Bom, e eu perguntei para vocês também com relação a esse gráfico, não sei se vocês se lembram, mas tem um item na literatura que fala sobre as diversas fases do empreendimento, né? E eles invertem, uma das sugestões deles é inverter a leitura, justamente pelo objetivo do uso da BIM no empreendimento, porque isso importa muito na hora que você vai colocar as informações no modelo. Lembra que eu falei que você começa fazendo um modelo bem simplificado. Tem modelos BIM que são só o volume do prédio, né? Você faz uma estimativa de metragem quadrada útil do prédio com base num volume. Você não tem nem informação da planta do prédio, porque esse tipo de informação para aquele empreendimento não é útil, né? Então a ideia é a seguinte: você identificar quais são esses usos que eles identificaram como possíveis dentro da modelagem da informação, para saber qual que é o grau de complexidade que eu vou ter na modelagem aqui atrás. Então, se eu vou ter que ter gestão de ativos, né, no empreendimento, eu vou ter que saber que lá atrás, na minha modelagem, eu vou ter que colocar todos os itens de mobiliário, equipamentos, vou ter que colocar as informações sobre manuais de uso e operação, vou ter que falar sobre custos desses ativos no modelo, né? O que a gente mais faz está aqui. É engraçado, né? Ele parece distorcido, né, o gráfico, porque se isso aqui fosse considerado tempo, se fosse considerada a dimensão tempo, né, esse gráfico, isso aqui ia ser enorme e isso aqui pequeno, né? A CEF trabalha nesses três. Trabalha ou tenta, né, ficar nesses três primeiros aqui. Aí aquela pergunta que eu falei que eu ia pular, do fluxo do empreendimento, que eu fiz para vocês, gerou esses gráficos que eu vou mostrar a seguir. Isso aqui é um fluxo simplificado do empreendimento. Então, lá no começo tem as atividades de planejamento, depois as atividades de avaliação, né, no sentido de avaliar o empreendimento em si, né, se ele é viável, o que precisa ter nele.
as atividades de projeto, as atividades de construção, de uso de operação e de demolição e reciclagem. E aí eu perguntei para vocês onde vocês achavam que a CEF tinha que trabalhar nisso. Onde que a CEF atuava, em que grau de interferência a CEF tinha que ter. Se a CEF tinha que definir totalmente, se a CEF tinha que responder a uma demanda da unidade, se a CEF não tinha que se envolver de forma nenhuma. E aí isso gerou um mapa das respostas de vocês. Né? Então, tinha uma escalinha, né, de grau de envolvimento. Então, se devia ser nenhum envolvimento, então vocês respondiam 0. 1, se a CEF fosse obrigatória a participação dela em grupos de trabalho, comissões, conselhos. 2, se era uma atividade não exclusiva, mediante notificação. Por exemplo, a unidade faria essa atividade, mas precisava avisar a CEF disso. Por exemplo, uma mudança de um layout, a CEF precisa fazer ou a CEF não tem que saber de nada, a CEF tem que saber. Né, Bárbara? O que a gente tem que... a CEF, né, então o cadastro, a CEF, se a CEF faz o cadastro das informações, pelo menos saber a gente precisa. 3, seria uma atividade não exclusiva mediante aprovação, então a CEF não precisaria fazer, mas ela tem que autorizar a atividade. 4, seria uma atividade exclusiva da CEF, mas que a CEF poderia contratar. E 5, uma atividade exclusiva que só o corpo técnico deveria fazer. Não era possível contratação. Então, isso gerou um resultado gráfico, que é isso aqui. Né? Então, quanto mais vermelhinho, mais centralizado, e quanto menos, mais perto do branco, menos centralizado. Isso é o extrato das respostas de vocês. Né? Então, tem por exemplo, aqui no estudo preliminar, uma boa parte de vocês achava que a CEF tinha que fazer exclusivamente. Das outras fases de projeto, a contratação estava mais predominante. E aí, no final, depois de fazer algumas considerações lá durante os estudos, eu cheguei nessa proposta. E a gente pode conversar depois se ela é interessante, se ela é viável, de como deveriam ser as atividades da CEF. E isso foi balizado um pouco por uma curva qualitativa desse engenheiro, McLean, que ele faz uma sugestão. Né? Isso não é cientificamente medido isso, mas é uma sugestão de que, conforme vai passando, né, o tempo do empreendimento, você tem uma quantidade de esforço que você pode tomar para impactar no desenvolvimento daquele empreendimento. E que ele dizia o seguinte, que hoje, então, a curva vermelha diz o seguinte, a capacidade de impactar o custo e funcionalidade. Então, quando o projeto não existe ainda, quando ele está no planejamento puro, toda decisão que você toma, ela impacta diretamente no resultado e no custo, sem causar um impacto, né, negativo no custo do empreendimento. Você pode mudar as opções do seu empreendimento no começo sem impactar o custo. E aí a laranja é assim, quanto mais você mudar, mais impacto no custo vai ter. Então, conforme você vai chegando na fase de obra e operação, qualquer mudança no projeto, você vai impactando negativamente no custo desse empreendimento. E aí ele identifica que hoje não, né, na era pré-BIM, essa curva verde é a curva predominante. Então, o esforço estava muito concentrado na parte de documentação, início da obra, e pouco no começo do projeto. E depois, na fase de operação, diminuiu. E ele sugere que a gente recue essa curva, para que a gente se foque muito mais na fase de planejamento
do que na fase de construção e operação. E aí depois eu, com base nas respostas, né, depois de ter gerado aquele fluxograma com as atividades, eu cheguei nessa leitura própria de como deveriam ser os esforços dentro da CEF. Então a nossa curva seria preta, a azul seria a atual e a verde era o que vocês, né, pela média, tinham identificado como principais áreas de atuação da CEF. Bom, aqui, vamos passar meio rápido nisso, sobre os papéis de cada um no fluxo dos empreendimentos. Então, as unidades têm que trabalhar muito no planejamento, então nas duas pontas, no planejamento e na gestão dos empreendimentos. Então, o planejamento deles já é com vistas à gestão final. A CEF está na gestão, no planejamento, na gestão do empreendimento, né, na fase de produção dele, planejamento e produção, no controle de qualidade da produção. E as contratadas desenvolver os produtos propriamente ditos. E aí, como a gente faz esse processo de modernização? Então, a gente tem basicamente 3 macro-áreas, que é tecnologia, pessoas e processos. E cada uma delas tem algumas mudanças que precisam ser pensadas. Então, na parte de tecnologia, nós precisamos de computadores, servidores, programas e ambientes propícios à produção dos modelos. Planejamento, a gente precisa de treinar as pessoas, os arquitetos, os engenheiros. Entram figuras novas nas equipes de trabalho. Algumas são novas e outras são requalificadas. Por exemplo, o gerente BIM, ele é o gestor do empreendimento, o gestor de projetos, gerente de projetos. Só que agora, como a plataforma de trabalho, o modelo, ele vai gerenciar essa produção de uma forma diferente, mas é o mesmo profissional. E os especialistas BIM são as pessoas que estão dando suporte com as tecnologias que não precisam ser dominadas pelos profissionais. O engenheiro, o arquiteto não precisa dominar todas as ferramentas, né? Aí a gente tem que repensar como são feitos os contratos, como são feitas as interações entre as equipes, como se controla o desenvolvimento do modelo. Aí nós temos na fase da construção novas tecnologias de campo e programas específicos. Então a gente tem hoje escaneamento tridimensional de componentes, escaneamento de construções para aquele facility management. O pessoal do Autodesk sugeriu escanear o prédio para fazer a gestão de ativos de um empreendimento que não tem um modelo. Você tem programas específicos para usar o modelo ao longo do tempo, então você tem ferramentas específicas para planejar a obra, então o pessoal da fiscalização tem um cronograma montado com base no modelo, então cada item é colocado no tempo. O que entra primeiro? Entra a fundação, depois entra o baldrame, depois entra o pilar, e aí por diante. Esse é o que o pessoal chama de 4D, BIM 4D. E você tem as ferramentas para controle. A fiscalização, por exemplo, vai ter ferramentas para ir acompanhando o desenvolvimento da obra. Então, a construtora está usando o BIM para viabilizar a construção, para organizar o canteiro, e a fiscalização está usando a BIM para controlar a produção. Vai fazer a medição, vai medir lá, pegar o modelo e ir atualizando o modelo para ver o que está construído. E isso corresponde a um valor de medição. Os processos, planejamento, 4D, 5D, que são simulações, custos. Depois, na parte de comissionamento e documentação das edificações. Na fase de operação entram outras ferramentas, que é o COBE, que é um formato que é basicamente uma planilha que acessa todas as informações do modelo, os repositórios BIM, que fazem a interação entre os diferentes softwares que são usados ao longo do processo. Entra os gerentes de edificações, que são as pessoas que a USP ainda não tem, não tem essa carreira de gerente de edificação aqui. E o monitoramento e a manutenção
né, como processo de operação. E aí o foco é o que eu tento insistir que o mais importante são as pessoas, somos nós. Nós precisamos nos preparar e pensar que isso é um paradigma do futuro e que isso é o que nós precisamos nos preparar para utilizar. Estou quase acabando. O final do trabalho, né, depois das pesquisas, depois de toda essa pesquisa e do pensamento em cima das leituras, eu preciso de um plano. Eu quero o título do trabalho é proposta para Então eu preciso de um plano. Então o plano, como é que eu faço um plano? Então os autores defendem muito a importância do plano na hora de implantar, porque o que pode de pior acontecer no processo é alguém do dia para a noite instalar os programas nas máquinas das pessoas e falar, olha, a partir de amanhã vocês vão usar esse programa e não vai dar nada certo. E como que é a sugestão de fazer esse plano? Identificar um conjunto de capacidades. Identificar quais são as capacidades que o agente produtor da informação precisa ter. E aí você precisa identificar essas capacidades, você precisa iniciar elas, começar elas em algum momento. Você precisa evoluir, porque você começa de um jeito meio capenga e você precisa ir aprimorando a sua qualidade naquela capacidade. E você precisa acumular as capacidades. Você precisa, depois que você aprende a usar um software de modelagem, de autoria, depois você precisa aprender a usar um software de planejamento ao longo do tempo. Depois você precisa aprender um software de operação e manutenção. Então você vai acumulando as experiências, sempre com base no objetivo final da sua bibliografia de empresa. Né? A CEF é uma empresa. A gente precisa identificar. Para saber o que a CEF vai ter de atividade, a gente precisa saber qual é o objetivo da CEF. Né? Então, por isso que o trabalho também fez essa pesquisa de saber quais eram as atividades que a CEF tinha que fazer. Bom, e aí, o Bilal Sukkar, que é um pesquisador australiano, ele propõe um modelo que é esse aqui. Acho que não dá para vocês verem muito bem, mas é bem simples. O desenho pode parecer meio complicado, mas ele é simples. São dois eixos, né, dois conjuntos de eixos que falam das diferentes características que têm que ser abordadas, né, em tecnologia, processos e políticas, e o quanto elas estão evoluídas num conjunto, né, quanto elas estão acumuladas, na verdade. Então a gente estaria hoje num momento E0, a gente não faz nada em BIM, a gente não tem essa capacidade desenvolvida em modo nenhum, para 3 estágios posteriores. Um que seria a modelagem, que é você conseguir desenvolver os modelos para uma atividade específica, num recorte menor. Depois passar para a fase de colaboração, então onde as equipes de diferentes disciplinas conseguem trabalhar em conjunto no modelo. E a integração em rede, que no final é o processo de utilização total do modelo para o gerenciamento, desde o planejamento até a operação do empreendimento. E no outro eixo, então também com o mesmo eixo de evolução dos estágios, você tem o quão essas habilidades que estão sendo acumuladas estão desenvolvidas isoladamente. Né? Então você tem o ad hoc, que é só para uma finalidade isolada, que não tem um respaldo organizacional para ser desenvolvida, né? São iniciativas isoladas e ainda em fase de estudo. Depois o definido, você tem, né, um objetivo definido para aquela capacidade, gerenciado, você tem pessoas que estão controlando o desenvolvimento daquela atividade. Depois o 4, a integração dessa capacidade com outras. E o otimizado, que é a melhoria, né, que é a remoção das arestas nos processos.
Bom, e aí pegando uma delas ali, por exemplo, em software, você vai evoluindo. Então você primeiro consegue uma primeira capacidade, consegue evoluindo ela aos poucos e você vai acumulando e evoluindo as capacidades. Até que você tem um panorama mais geral de como essas coisas estão andando. O meu trabalho, no final, ele tentou mapear esse eixo aqui. Esse eixo não, esse plano aqui. Que é essa tabela de ações e de habilidades que a gente precisaria desenvolver para poder implantar a BIM na CEF. Então, esse é o último produto do trabalho. Então, aqui estariam mapeadas todas as capacidades que nós precisaríamos desenvolver internamente para poder implantar a BIM. Aí eu vou só dar alguns exemplos aqui, porque não quero me estender muito. Vou pegar aqui no mais simples, né, que é o software. Então, você, por exemplo, precisa começar adotando soluções para modelagem paramétrica, que é pegar um software de autoria BIM como o Revit ou a EcoSim e começar a modelar o empreendimento nele. Depois você precisa adotar soluções para quantificação e orçamentação. Não é o mesmo programa que faz. Então, provavelmente os Luizes iam usar outros softwares que não o Revit. Talvez um Navisworks, alguma coisa assim. Depois você precisa de soluções para coordenação 3D, porque um gerente de empreendimento não é o cara que modela. Ele precisa coordenar o modelo que está sendo feito por uma outra equipe. E o software que faz essa coordenação não é o mesmo que software que é usado para modelagem. Ele tem recursos diferentes. A adoção de soluções para colaboração simultânea também. Os softwares por si sozinhos eles não interagem. Você precisa de alguma solução que faça com que as diferentes equipes consigam trabalhar simultaneamente no mesmo modelo. Então isso é uma solução separada. Você precisa de soluções para planejamento da obra, que é o 4D, então isso que as construtoras precisam usar e o que a fiscalização precisa usar para fiscalizar é uma outra solução. Adoção para soluções de análise energética, aí talvez, na minha fantasia, entre o pessoal do Poeri, que eles poderiam ajudar nessa parte de fazer a análise de eficiência, né, energética, hídrica, racionalidade de recursos. Depois, adoção para soluções de análise estrutural, aí a gente já começa a entrar no campo das simulações, né, usar um software de modelo com as informações agregadas nos componentes para simular o comportamento estrutural, e aí você entra em outras simulações também. Simulação de conforto, simulação de uso eficiente de recursos energéticos, etc. Esse aqui é o sonho de consumo meu, que é o code checking. Esse 8, que é você conseguir automatizar o processo de verificação de algumas coisas simples. Né? Por exemplo, acessibilidade. O seu sanitário tem as medidas mínimas para atender a norma de acessibilidade? A sua rampa tem a inclinação certa? O corrimão está na altura certa? Essas coisas você consegue programar para que o software te ajude a fazer a verificação. Esse é o code check. Isso serve também para legislação de bombeiro, legislação de prefeitura, vigilância sanitária, etc. E aí, na última parte, que é a integração, entrariam as soluções para gestão de edificações, adoção de soluções para estudo de viabilidade parametrizado. Isso também é um outro campo que você usa softwares de qualidades muito diferentes para colocar basicamente só parâmetros para ver se a conta fecha. Né? Adoção de soluções para análises complementares e adoção de soluções para gerenciamento de modelos já referenciados. Né? Porque aí, olha que legal, você tem lá um modelo do campus e onde todos os modelos BIM estão lá, vinculados a ele. Então você consegue
melhorar o cadastro, né, das informações. Você consegue colocar o modelo do campus não é BIM, né? Seria um SIM, Campus Information Modeling, alguma coisa assim. Mas que já se fala também, né, sobre gestão de áreas urbanas, é uma coisa mais integrada com um GIS, né, georreferenciamento. Mas você consegue, dentro da mesma base, fazer o vínculo com os modelos. Então, você, tendo o modelo sempre atualizado daquela edificação, tanto a pessoa que está usando esse modelo na unidade, quanto a gente aqui na CEF, que está resgatando as informações do modelo, estão trabalhando numa base integrada. Né? Não há necessidade de você ficar duplicando as informações. Bom, e aí eu falei do primeiro eixo, né? Existem 10 eixos, 10 colunas, que precisa ter uma pessoa que fique meio que orquestrando, dando o andamento, indo atrás das informações. Tem muita coisa que eu mapeei aqui que eu não sei como funciona. Precisa ser estudado. Né? Eu não sei como é que tem que ser o contrato. Assim, eu sei que o contrato para contratação de uma construtora tem que ser diferente. Eu agora não sei dizer como é que tem que ser. Essa primeira coluna que eu falei para vocês, eu não sei a maior parte das soluções que tem. Então, alguém tem que ir atrás das informações, levantar, preparar. Por exemplo, treinamento. Qual é a empresa que dá o treinamento? Por onde a gente começa o treinamento? Qual é o primeiro software? Qual a especificação do computador? Tudo isso tem que ser, alguém tem que pensar, tem que ir atrás e organizar para que esse mapa ele ande, acumule as informações e que essas capacidades evoluam ao longo do tempo. Então foi esse o resultado final do meu trabalho. E já que vocês estão tímidos e contidos, se quiserem me perguntar alguma coisa, fique à vontade. É isso. Ninguém? Luiz, se você puder falar no microfone para o captador de áudio funcionar melhor. Aqui no Brasil, na nossa realidade, quais são os órgãos ou empresas assim, que já estão mais adiantados aí na implantação de um BIM, sabe? Então, que eu tenho notícia. O Exército tem desenvolvido não só BIM, mas também as informações de georreferenciamento deles são muito desenvolvidas. Aqui em São Paulo, o metrô e a CPTM estão já em esforços para implantar a modelagem nos seus empreendimentos. Construtoras, tem muitos clientes vindo de fora do país, investindo aqui, que exigem. Então, alguns projetistas e algumas construtoras estão tendo que ir atrás. E é claro que as maiores construtoras também já usam essa plataforma como padrão. E talvez dizer que como padrão seja um pouco de exagero, né, Arthur? Mesmo as grandes, ainda é experimental, mesmo naquelas que usam mais, vamos dizer assim. E mesmo nesses órgãos, no metrô, ainda são experiências pilotos delimitadas. Não tá ainda usada de forma disseminada. Esse trabalho, essa monografia, por exemplo, lá que ele citou, lá que é um arquiteto do metrô, o trabalho dele foi sobre code checking, aquilo que ele tinha se referido como sonho de consumo, que é uma verificação, exatamente, se não me engano, de circulação, né, de pessoas nos projetos das estações do metrô. Vamos dizer, uma acessibilidade no contexto ou combinada com a questão dos fluxos em estação. Então ainda são coisas pontuais. Das simulações simulações de tráfego. Você pode estudar nas estações. Sim. Bom, esse é o caso deles específico. E mesmo essas incorporadoras, consultoras, algumas mais avançadas, outras menos avançadas, mas ainda não é disseminado. Bom, Arthur, parabéns pelo trabalho, cara. Achei muito legal. Acho que já agregou bastante aqui para conhecer e todo mundo falar a mesma língua do BIM, né?
Mas sobre os softwares de dimensionamento hoje, que hoje a engenharia tem muito software já que dimensiona, que a gente consegue ter já o próprio Eberic ou então outros softwares de dimensionamento estrutural e até mesmo de hidráulicos, elétricos e de ar-condicionado, tudo. Como é que funciona a conversa entre esse software com o Revit ou qualquer outro software que leiria todos esses projetos que são vários arquivos, né, para você manter em um só? Como a gente conseguiria integrar isso aqui na Ceph? Você tem essa noção? Ou? Eu tenho essa noção, eu não tenho a resposta completa, mas eu vou mostrar aqui. Jorge, mostra a tela para mim. Na minha monografia, tem um dos estudos é sobre o que eles chamam de servidores ou repositórios BIM. Qual que é a ideia? Como eu disse, tem muitos softwares que interagem no processo. Existem softwares antigos que os profissionais estão habituados a usar. Existem softwares novos que são soluções mais integradas. Hoje em dia, você tem 2 principais softwares que prometem uma solução de autoria, uma solução de projeto, mas tudo em um, que seria o Revit e o Aecosim. O Revit é da Autodesk e o Aecosim é da Bentley. Então, com um único software, você consegue fazer projeto de arquitetura, engenharia, elétrica, hidráulica e mecânica. Em alguns deles, você consegue fazer, em algum grau, alguma simulação de custo também. E simulações de funcionamento da estrutura. Nesses programas você pode... E aí você tem os programas das especialidades, né? Que é isso que eu acho que você está preocupado. Por exemplo, se a simulação que eu vou rodar lá no... Qual que é que você usa lá da estrutura? Strap. Se a simulação que eu vou rodar no Strap funciona com o modelo BIM. Tudo depende da capacidade desses programas interagirem uns com os outros, né? E uma das formas deles interagirem uns com os outros é através do repositório. O repositório, o que ele faz? Ele usa uma língua comum, que é um modelo que é um padrão de formato, que é o IFC, que ele é usado, né? Então o modelo, as informações transitam de um software para o outro via um modelo IFC, que é mais ou menos isso que está esquematizado nesse gráfico que eu só redesenhei de um outro autor, que é o do BIM Handbook, que eu não me lembro agora. Mas a ideia é essa, você tem diferentes plataformas de geração de informação ou manipulação da informação, porque não necessariamente um programa precisa criar uma informação. Por exemplo, o COBE, eu posso dizer que a peça foi trocada, mas eu não preciso criar, a peça foi criada no Revit, por exemplo. E o banco de dados lá fica trocando informação. Então, o desafio, eu acho que isso está posto, não está totalmente resolvido, mas o desafio é fazer com que esses programas consigam conversar entre si. E o IFC foi desenvolvido para isso. Né? Eu não domino o funcionamento. É uma das coisas que precisa ser estudadas e é uma das coisas que precisa ser avaliada na hora que você vai escolher as plataformas de trabalho, saber se elas dão um bom suporte a essa interação. Tem alguns softwares que tentam fazer isso sem passar pelo IFC. Então você pode instalar um plugin direto no Revit ou um plugin direto no Aecosim e trabalhar naquele ambiente dele sem ter que passar por uma tradução. Porque toda tradução tem uma perda de informação ali no meio. Mas tentando te responder, eu acho que essas são as soluções que existem hoje. E existem várias, existem repositórios BIM que te permitem trabalhar com o formato nativo também dos softwares. Então ele sabe, o gerenciador de informações sabe ler tanto do Revit, quanto do ArchiCAD, quanto da Aecosim, e junta essas informações no modelo próprio IFC. Então, a inteligência disso está evoluindo também. Esse é um desafio que não é um desafio da Ceph, é um desafio mundial em torno dessa forma de trabalhar. Né? Então as empresas estão alinhadas e justamente buscando
essa maneira de você comunicar e aproveitar as expertises, seja lá de estrutura, sistema, simulação, energia, custos, pós-entrega, né? Todo o facilities, por exemplo, é a mesma ideia. Você vai pegar essa modelagem, essa estrutura de dados e usar ao longo da vida, do ciclo total de vida. Isso está indo muito rápido. Isso é importante. É a pergunta, no fundo, uma das perguntas principais em termos de conexão, né, prática de operação, que todo mundo se faz quando vai implantar. Né? Quer dizer, vou conseguir trabalhar de fato. Claro que tem todas os outros blocos, que provavelmente para a gente são os tão ou mais difíceis que os outros, por exemplo, tudo tem a ver com processo. Tá bom, vou resolver a área verde lá da curva sem ter resolvido a área roxa, né, as colunas roxas que ele mostrou. Não dá certo. Né? Não vai dar, com certeza. Tem que integrar. Acho que está ligado já. Alô? Porque... parabéns, Arthur. Achei a apresentação ótima. Já li um pedaço do seu trabalho. E achei bem claro, ficou bem da gente aqui, que não está próximo ao assunto, entender. Eu acho que... Porque o que acontece? A CEF teve, há quase 10 anos atrás, eu tenho uns amigos que, desde sempre, têm um escritório e se interessavam por ferramentas BIM. Aí, hoje, até eu entendi melhor que não é só o Revit. Né? Então, no caso deles, eles têm um escritório de arquitetura, então era o Revit. E, na época, eles estavam desenvolvendo o projeto para a CEF, né, foram contratados, e como eles tinham esse interesse também, né, de disseminar essa tecnologia, eles, inclusive, chegaram a nos fornecer um curso, né, a Lu fez, o Virgílio, eu e uma outra arquiteta que não está aqui mais na CEF, a Adriana. E a ideia era a gente fazer um teste e aí ver como a gente devagar ia colocar isso dentro da CEF. Na época, isso não... A gente não teve fôlego, apoio, enfim, não era o momento. Ainda assim, eles fizeram um outro projeto que eles foram contratados, fizeram um modelo no Revit, fizeram o projeto em Revit e entregaram para a gente em Revit, e em AutoCAD, né, fizeram essa transformação. Então, acho que foi um primeiro momento disso. Mas, se não tiver um trabalho nas outras linhas, né, a roxa e a azul, que é isso, uma pequena iniciativa há 10 anos atrás na verde não é suficiente. Eu acho que essa é a ideia mesmo de continuidade, né, e é importante. E uma das coisas que eu acho que o trabalho identifica é que é importante que isso seja tem que ter uma visão estratégica dessa vantagem. Porque se a CEF não comprar a ideia de que isso é importante, dificilmente alguém isoladamente vai conseguir, na guerrilha, fazer o negócio para frente. Porque só para você comprar uma licença do software, é um valor... Eu não posso ficar lá por debaixo dos panos fazendo um modelo, num software pirata. Eu preciso ter isso como uma política assumida pelo órgão, né? Então, e eu acho que você ter alguém que faça esse caminho acontecer, né? Que monitore o desenvolvimento dessas atividades é muito importante. Então, que nem no trabalho eu também falo um pouco do Acrópole, na hora que eu estou falando de gestão de informações. Foi fundamental você definir que o Acrópole era uma coisa estratégica para a CEF, que concentrar as informações numa plataforma. Né? Bem ou mal, com os problemas que tem, a gente está, né, todo dia, né, tentando melhorar, resolver um problema que aparece, né, facilitar a forma de uso, deixar a forma de uso mais claro, mas pelo menos a gente está fazendo isso porque existe um entendimento de que isso deve ser feito. Né? Então, eu acho que com a BIM não seria diferente, não tem como ser diferente, porque a complexidade é muito grande. Né? Então, eu acho que...
a complexidade é grande porque o paradigma é outro, né? É uma outra realidade de gestão de empreendimentos. Então, eu acho que eu concordo com você e acho que é nesse sentido que tem que funcionar. Parabéns, né, Arthur, de novo, que eu já tinha falado antes. Eu acho que o trabalho foi bem legal. Eu tinha até esquecido disso, Dani, que a gente já tinha tentado alguma coisa lá atrás. E eu acho que é importante, né, não sei o que o professor está pensando, mas a gente sempre pensar isso numa linha do tempo e que como é que esse ciclo podia funcionar para a gente evoluir, né? Eu acho, não sei se você chegou a conversar com a Bárbara em relação a ter alguma fusão disso, mas quando você começou a falar, eu pensei um pouco no Atlas, e que isso, infelizmente, parou, né? Teve todo um trabalho aí que a Bárbara desenvolveu, acho que o professor, talvez, não sei se tem conhecimento disso, né? Que é um trabalho muito legal e que, infelizmente, ficou parado aí por conta, enfim, de recursos, né? Financeiros, né? E que isso acho que é um pouco que eu fico um pouco nessa linha, né? Até que ponto a gente consegue dar um passo, né? Você tem essa questão, que é o que você falou. Então, você ter todo um desenvolvimento de um trabalho, tem a questão do softwares, treinamentos, tal, e da gente conseguir dar um passo de fato importante, pensando que no futuro, querendo ou não, enfim, acho que isso vai ser uma questão inevitável, né? A gente vai ter que uma hora migrar, né? E é bom que a gente pense isso nessa linha do tempo. Como fazer isso? Como migrar para isso, né? Se isso seria um piloto, se você separaria uma equipe piloto, porque não adianta ter um treinamento específico de uma pessoa, mas tem que ser uma equipe, né, dedicada, e que isso versus o tempo versus o trabalho que a gente tem hoje, né? Então, acho que é um desafio importante. Ao mesmo tempo, eu acho que o Arthur, assim, não sei, eu acho que ele é a pessoa ideal. Eu vejo assim, ele é capacitado para isso, ele é dedicado, estuda, gosta do assunto, eu acho que entende e tem também já essa relação com a Acrópole, que é interessante, mas acho que, eu não sei, eu vi ali uma pontinha disso lá em relação à Bárbara e acho que isso deveria de alguma forma ter uma fusão assim, né, do que já foi pensado e dar um próximo passo em relação a isso, né? Acho que é importante para a gente para não acontecer também o que aconteceu com esse trabalho que deveria de certa forma ser retomado, né? Então ter esses modelos e eles estarem nessa base que a gente tem, eu acho que isso seria essencial, né? E é um processo aí difícil que precisa ser planejado bem cuidadosamente, eu diria, né? Acho que a gente precisa, enfim, você, né, Arthur, o professor, pensar um pouco nisso, e acho que vale a pena. Ao mesmo tempo, na hora que você começou a pensar dos facilities, eu pensei como isso seria importante na operação dos prédios. Eu duvido que o maior interesse para a universidade, não para a CEF especificamente, é essa oportunidade de usar essa estrutura de informações ao longo da vida dos edifícios. Essa é a questão, e certamente integrado com o planejamento do campus, com as ações não da CEF, mas da prefeitura, as redes de infraestrutura, energia e tudo mais. Isso, é aí que vão vir os benefícios de fato. Agora, se a gente olhar dentro da CEF, eu acho que a questão nossa aqui interna hoje não é pensar uma outra forma da gente fazer projeto. Falar assim, a maneira como a gente faz projeto em CAD, no bidimensional, não está bom. Vamos pensar... Eu acho que tem problemas como as próprias primeiras perguntas lá, da própria pesquisa do Arthur mostra, há problemas de eficiência e de qualidade que vocês mesmos, nós mesmos, eu não respondi a pergunta, não estava aqui naquele momento, reconhecemos da maneira que a gente trabalha. Então, eu entendo assim, que é possível se partir por um piloto, vamos pensar bem se vamos partir por um piloto. Por quê? Porque tem uma série de outras coisas que a gente tem que resolver antes.
Uma delas é o Acrópole. O Acrópole tem que acabar, o Acrópole tem que estar funcionando, tem que estar tinindo. A gente está discutindo na fiscalização certas coisas, no custo certas coisas, vamos entrar no tema projeto, funcionamento das áreas de projeto. Eu, pelo menos, nunca participei, é possível que vocês estejam discutindo isso, mas a gente tem que trabalhar tudo isso, toda a área. A questão da integração maior com a área de eficiência energética, dos recursos e assim por diante. Então, eu acho que tem questões nossas, internas, que estão mais críticas do que a maneira propriamente dita de como se é o bidimensional, se é o BIM e tudo mais. Agora, se isso, enquanto a gente não tiver 100% disso resolvido, a gente não começa, por exemplo, um piloto, essa é uma questão que a gente vai ter que discutir com as lideranças, enfim, com as equipes, as pessoas mais sêniores aqui, para ver um momento que a gente vai dizer, não, vamos, porque senão a gente não vai conseguir avançar, o processo vai ser longo, tem um período de teste, de capacitação de pessoas e tudo mais. Então, num certo momento, a gente vai ter que tomar essa decisão. Eu acho assim, é uma sequência. Como é que eu vejo? Eu vejo isso foi uma iniciativa, vamos trazer discussão. Nós estamos, existe um dos fabricantes, particularmente é o que nos fornece os nossos softwares 2D, que já veio aqui e quer vir e apresentar o Revit e esses outros, essas outras capacidades, vamos dizer, inclusive na área de infraestrutura, para mostrar. Eu acho que a gente ter essa dinâmica de trazendo esse assunto uma vez por mês, uma vez cada 2 meses, por exemplo, eu acho que pode ser. É importante para a gente não deixar o assunto cair. Né? E, em paralelo, a gente vai discutindo, né, os chefes de divisão, enfim, me atrapalha até hoje com os termos, mas, enfim, as pessoas que estão, os meus assessores atuais, enfim, não pode ser com todo mundo, num dado momento, o Arthur, que acumulou essa experiência, e a gente amadurecendo isso. Quando estiver convencido, a área, o Yukio, a parte verde, vamos dizer, das cores. Hoje, para os verdes, não está um bom dia, mas, enfim. Eu sou verde, então... para a gente estabelecer. Eu acho que é importante a gente ter isso em perspectiva e avançar, porque outra coisa que eu queria falar também, hoje, você logo de imediato, não lembro como foi a frase exatamente, a universidade tem que ser convencida. Né? Veja, nós temos uma oportunidade, o reitor é engenheiro civil, e ele está plenamente convencido disso. O que ele quer é saber a hora, o momento, como fazer, e com responsabilidade e tudo mais. Né? Estamos alinhados com a prefeitura, enfim, a gente vai ter que... Mas no tempo, né, na sequência que nos interessa. Então, sem prejudicar as outras coisas que a gente já está fazendo, coisas que a gente quer fazer ainda, é integrar mais essa questão para ser conduzida aqui. Acho que esse é um pouco como eu vejo o desenrolar da sequência desse tema aqui mesmo. Só queria complementar uma questão que você levantou do Atlas. Eu acho que um dos sonhos de consumo desses procedimentos novos é você não ter que fazer 2 vezes a mesma coisa. O Atlas, ele tinha que... O desenho tinha que ser gerado num software, que era, acho que o CAD. As informações tinham que ser mapeadas no ArchiCAD, né? As informações... ArcGIS, que eram as informações de georreferenciamento. Só que uma coisa não devolvia para a outra. Né? Então, se você mudasse informações num lugar, você tinha que devolver. E aí, quem desenvolveu o Atlas foi o LabArch. Né? E você precisava de uma terceira pessoa para ficar dando desenvolvimento para aquela plataforma. E aí, tudo isso dificultava, eu acho, o andamento do Atlas. Né? Você precisava de alguém gerar as plantas. O Atlas tinha uma coisa muito legal, que era dar as informações dos prédios, né? Tipo, você acessava as plantas, tinha todo o uso, né? Por sala do prédio, tinha fotos e tal. Isso é legal, mas tinha que ter alguém sempre lá alimentando 2 vezes, né? 2 lugares, ou mais.
Eu acho que o sonho de consumo é você conseguir fazer isso uma única vez. E aí o programa que precisa da informação puxa a informação que precisa ser puxada. Não sei se eu tô, né? A Bárbara falaria melhor. Mas a coisa da autonomia, né? A sensação que acho que não tinha naquela, o que aconteceu, que acabou, né, parando o Atlas, foi que o programa utilizado, enfim, tinha uma dependência do desenvolvedor. Então ele não tinha essa autonomia para que a CEF ganhasse o programa, né? Tipo, é seu a partir de agora. A Bárbara não conseguiria por si fazer o... Isso. É. Só para esse assunto, acho que é muito específico, a gente continuar discutindo, mas 2 informações são importantes. Primeiro, assim, eu fui procurado pelo professor Giacara da FAO, mas eu disse, não, calma, vamos entender melhor como é que a gente vai avançar. E segundo, que talvez seja o mais importante, a Autodesk, que é essa empresa a qual eu mencionei anteriormente, ela diz que ela tem, na plataforma integrada, ela tem um produto que faz o que o Atlas, basicamente, vamos dizer, se propõe a fazer. Então, é um desafio. Quer dizer, na hora que competir com uma escola de arquitetura, um grupo de pesquisa, com uma empresa multinacional, um poder como essa, de alcance mundial, líder de mercado, enfim, vai ser uma decisão que vai ser que ser tomada. Agora, que tem que ter um software, enfim, não é mais que um software, né? Que tem que ter essa ferramenta de trabalho, essa forma de trabalho, que nós vamos olhar, que a prefeitura vai olhar, que as unidades vão olhar, enfim, que a comissão de orçamento e patrimônio vai olhar, todo mundo vai se servir, conhecer a infraestrutura, seja de edifício, seja de redes e tudo mais, é fundamental, tem que ter. Agora, qual vai ser, não sei, se vai avançar, mas, enfim, é uma das questões que estão colocadas que vão aparecer. Professor, é só aqui um depoimento, na verdade. A Autodesk me procurou inúmeras vezes antes de falar com o senhor. E eu não sabia o que fazer com eles, na verdade. Porque a minha dúvida é onde ela ficava. Chamo todo mundo, organizo uma palestra como essa, divido em 2 grupos ou em um grupo só, mas na minha cabeça era assim, em que momento eu devo fazer isso e se isso é muito precoce ainda ou não. Então eu fiquei enrolando o pessoal da Autodesk. Mas eles foram muito insistentes, eles encaminharam, eles procuraram, enviaram uma série de e-mails até o momento que eles foram procurá-lo. É isso só. Tá? Mas eu fiquei muito enrolada na minha cabeça, né, do que fazer com eles. Porque eu entendi assim, não é uma palestra. Isso não vai resolver a história. Vai trazer a exposição dessa coisa toda, para todo mundo conhecer. Mas e daí? Né? Como é que fica? É isso. A gente pode aproveitar, afinal é uma empresa líder de mercado que tem muita coisa para nos dizer e eu estou entendendo que há um interesse das pessoas porque não conhecem suficiente sobre esse assunto. Nós estamos ainda no momento de nivelamento de informações de maneira geral. Agora, a gente não, eu entendo, na hora que a gente fechar que vamos convidá-lo, não é assim, venho e faço a palestra, eles vêm com pendrive e põem a palestra que eles fizeram ontem, não sei lá onde. Não, nós vamos ter que pedir, né, organizar com eles a palestra. Por exemplo, já vimos que esse tema Atlas, vamos colocar assim, eles teriam algo, se a gente chamá-los, eles teriam que ser um tema. Já apareceu que as interfaces com as áreas de engenharia, como é que isso é resolvido. Já foi, porque teve destaque a interface com a área de custo, enfim, orçamento. Então, tem simulação energética, recursos, eu acho que tem várias demandas que a gente vai precisar acertar para trazer. E com eles abertamente. O fato de vocês virem dar uma palestra não significa que amanhã nós estamos assinando o cheque e comprando 10 licenças. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Até porque o próprio Arthur já citou um outro, né, provedor e tem um terceiro que é importante também, que os arquitetos em particular eu sei que gostam bastante. O mercado tem pelo menos 3 grandes players, né, 3 grandes fornecedores. Talvez uma das questões que eu acho que não é agora que vai se colocar é ouvir os 3, inclusive, para conhecer qual que é melhor. Qual que melhor no sentido que atende mais a gente. Ora, também a gente tem que olhar uma outra questão, que a gente até chegou já a conversar, não me lembro com quem de vocês,
que é os fornecedores, né? Na medida que a gente vai comprar cada vez mais projetos, talvez a gente tenha que optar por um deles olhando para o mercado. Né? Esse aqui é melhor, mais bacana, mas a gente pode dar o tiro no pé se ninguém fala. Apesar do IFC, em tese, né, qualquer um, na verdade, se fala. Mas a gente sabe, né, quem usa Apple e quem usa não Apple, sabe naquelas transcrições, hoje, depois de, sei lá, de 10 anos de experiência, que você põe o PowerPoint que você fez num computador no outro, e ele funciona direitinho. Né? Enfim. Eu acho que aí entra, né, essa questão do repositório, né, essa habilidade dele, e entra também a questão de que a gente não pode forçar, né, acho que está no espírito da licitação, da contratação de um serviço, você desobrigar a adoção de uma solução específica, né? Assim como a gente não pode especificar um piso de um único fabricante, no caso da solução de projetos, talvez a gente não possa. Isso aí tem uma discussão a respeito da liberdade das projetistas usarem outras soluções. O importante é que a gente consiga sempre manipular, né, as informações, porque assim, apesar de nós podermos contratar os projetos, no futuro nós vamos manipular os modelos. Né? Então, o modelo que foi gerado por uma contratada, no futuro nós vamos mexer nele, vamos modificar. Anos depois nós vamos alterar esse modelo. E aí, o que a gente usar internamente precisa ser completamente compatível com o que foi usado pela fornecedora do serviço. 11 horas. Hora de fechar a lojinha? Obrigado, pessoal. Obrigado pela atenção de vocês.